Então, substituto aqui. Vamos lá, por favor. Quero beber desse manancial aí também. Então, pastor, eu Amém. passo a palavra para o senhor. Amém. Vamos lá então, irmãos. Bom, o texto bíblico expresso em Daniel 12:4 diz assim: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse texto, irmãos, vai nos remeter a algo que nós precisamos considerar relacionado à volta de Jesus, porque o texto aqui está dizendo do fim dos tempos. Tá? Ah, nós temos uma humanidade que o conceito bíblico ele traz aproximadamente aí 6.000 anos, mas é algo que é discutível do ponto de vista de que a gente não sabe do tempo de criação que pode ter ocorrido até mesmo milhões de anos antes de que se comece a revelação escrita. A gente não sabe o tempo de tudo que Deus formou, enfim, né? É discutível. Mas a gente tem esses 6.000 anos de referência. Então vamos usar esses 6.000 anos. Tá? 6.000 anos, você tem uma humanidade que, se a gente vai tratar, por exemplo, de processo evolutivo, o que é discutível, essa questão da evolução humana, ela realmente é algo que, sabe, me mexe com as minhas entranhas, porque se a gente for ver hoje o nível que está, né, da mente humana, da alma humana, do espírito humano, do coração humano, né, talvez a gente esteja regredindo. Então seria uma Sim. involução. Tá? Mas a considerar esses 6.000 anos e essa dita evolução, o que a gente tem que trazer à mente, irmãos? Nós temos uma humanidade que está 6.000 anos na Terra. Durante 5.400, 5.600 anos, essa humanidade ela não teve um avanço científico, tecnológico significativo. Não teve. Eu me recordo, a gente lendo, se você for levar a coisa bem ali na ponta do lápis, há 120 anos, você mandava uma carta para o Rio de Janeiro, ela ia levar uma semana para chegar lá, porque eles iam, não sei se os irmãos conhecem o vocábulo estafeta. Estafeta era cavaleiros, pessoas que andavam de cavalo, e eles saíam, por exemplo, aqui de São Paulo, aqui da Praça da Sé, de cavalo, com uma bolsa de couro, sei lá de quê, cheia de carta para o Rio de Janeiro. Eles iam com Nossa. esse cavalo, por exemplo, até Mogi das Cruzes. Em Mogi das Cruzes, eles passavam esse pacote de carta para outro cavaleiro que ele ia mais para frente. Era uma semana para uma carta chegar no Rio. 120 anos. De repente, irmãos, vamos falar do celular. Eu me lembro agora coisa de 30 anos atrás, quando começam os celulares. Era um tijolo de 2 quilos desse tamanho, Eu tive né? essa. 2 quilos desse tamanho pesado, e era celular. Né? A gente hoje tem máquina fotográfica, xerox, é tudo. Tem tudo. Né? Ele tomou o lugar de quase 20 equipamentos. Tá? Só que se essa carta há 120 anos demorava uma semana para chegar no Rio, hoje, irmãos, a gente fala daqui agora, do jeito que eu estou falando com os irmãos, aqui a 100 quilômetros, 200 quilômetros,
você fala lá no Japão, com a mesma velocidade. Com a mesma velocidade. É algo, irmãos, que se a gente parar para analisar, o avanço científico em pouco mais de 200 anos, para uma humanidade que passou 5.600 anos sem sair do lugar, é algo muito espantoso. Muito. Precisa se considerar. Porque não é apenas a questão voltada para a mente humana, que é isso ou é aquilo. É porque se esse mesmo cérebro, eu não vejo uma diferença no cérebro de hoje para um de 3.000 anos atrás. Se ele foi mais para a esquerda, foi mais para a direita, foi mais para frente, foi mais para trás, não sei. A gente não vê essa questão do evolucionismo, porque quando você fala, o homem saiu do macaco. Poxa vida, então, o cachorro que eu conheço há 60 anos é o mesmo, o rabo dele é o mesmo, não mudou, não virou dois, não tem essas discrepâncias. Não ao longo de 6.000 anos. Quando se está tratando aí, quando você vai para um pensamento evolucionista, estão tratando de uma questão de evolução de milhares de anos. Mas essa explosão da ciência, da tecnologia, está registrada, irmãos. Está registrado. Porque é algo inconcebível. Você, em pouco mais de 200, 300 anos, você alcança, sabe, planetas fora do sistema solar. É algo assim muito, muito complexo, muito grande. E é o mesmo ser humano. Só que está registrado. Está registrado. Tu, porém, cerra as palavras e sela o livro. Até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para... Irmãos, vocês têm observado na última década, ou vamos por 2 décadas, para não ser exagerado, do número de imigrantes pelo planeta todo. Pelo planeta todo. Pelo planeta todo. Nós tivemos agora, há pouco tempo, uma invasão do pessoal da Venezuela aqui, mas no planeta todo, as pessoas sem pátria, sem noção, sem lugar, sem... Tá na Bíblia, irmãos. E a gente precisa considerar essas coisas. De acordo com o ordenamento predisposto no plano divino, na revelação bíblica fica bastante visível. E a presciência divina para todos os tempos. Temos na apostila do IBBC, na página 276, a questão relacionada ao Conselho Celeste, decidindo a formação e criação do ser humano. Em algum aspecto do processo criativo, o Conselho Celeste debateu o assunto. Tudo se criou pela palavra, mas na formação humana, o Deus Trino decidiu conforme o texto de Gênesis 1, 26. Então, tudo foi criado pela palavra de Deus, mas o ser humano, Deus fez pessoalmente. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Além da distinção no processo criativo do ser humano, que em si já o tornou distinto de tudo que se criou, deve-se também ter em mente, pois não... Alguém falou? Eu espirrei. Amém. Amém. Desculpa. Saúde, imagina. Além da criação, além da distinção no processo criativo do ser humano, que em si já o tornou distinto de tudo que Deus criou, deve-se também ter em mente que o ser humano foi projetado para ser superior a tudo que foi criado. Em Gênesis 1, 28, o texto declara: dominai sobre tudo. Por causa dos atributos pessoais do próprio Criador, que não foram concedidos a mais nenhuma outra criatura. Outras características que foram pré-determinadas são as que se seguem com a função. Dominar, Gênesis 1, 27. Multiplicar-se, Gênesis 1, 28. Alimentar-se, Gênesis 1, 29.
trabalhar, Gênesis 2,15, e obedecer, Gênesis 16 e 17. Com a devida observância desses preceitos, a existência humana teria uma trajetória plena e abençoada. A vontade soberana de Deus foi manifesta para que a humanidade tivesse uma carreira plena e exitosa. Irmãos, vamos falar um pouquinho dessa vontade soberana de Deus, porque eu estava observando por esses dias, nós temos algumas declarações de Jesus que a nossa vida ela contraria o que Jesus determinou e o que Jesus deixou expresso. Quando Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando Jesus fala assim, olha, ninguém que deixar casa, pai, mãe, irmãos, bens, por amor do meu nome, não vai ter nessa vida 100 vezes mais e depois a vida eterna. E quando a gente olha a realidade do povo de Deus na terra, na sua ampla maioria, as frustrações em todas as áreas. Porque às vezes a gente é pleno financeiramente, mas tem um problema familiar. Às vezes está bem na família, nas finanças, mas tem um problema de saúde. E, enfim, a gente nunca está 100% pleno em todas as áreas da nossa vida. Isso, irmãos, é a grande maioria. E eu me incluo. E aí a gente vai tratar dessa questão da vontade soberana de Deus. Para esse ser tão complexo que ele criou e que porque ele deixou, irmãos, o que a gente tem? A gente tem aqui é só o manual do Criador. Falou, eu vou criar vocês, mas não vou deixar vocês largados, eu vou deixar para vocês o mapa da mina. Eu vou deixar para vocês o roteiro. O que é a vontade soberana? A vontade soberana de Deus é assim. Os irmãos lembram daquele texto de Eliseu falando com os filhos dos profetas? Quando Elias é levado na carruagem de fogo? Os filhos dos profetas chegam para Eliseu e falam, meu senhor, a gente viu ele subir, a gente vai procurar ele por aí para ver se ele desceu em algum lugar. E aí Eliseu fala assim, não precisa ir não, porque vocês não vão encontrar mais ele. Não, mas a gente vai procurar e a gente vai dar uma volta e a gente vai achar. E Eliseu fala pela segunda vez, não precisa vocês ir atrás, vocês não vão encontrar. Meu senhor, quando eles falam a terceira vez, Eliseu fala assim, então vai. E eles vão, e parece que andam durante 3 dias, procurando Elias para lá e para cá, e eles voltam, e, nós não encontramos. Eu já falei para vocês. Vocês foram porque vocês quiseram. Essa é a vontade soberana de Deus. Você sabe dentro de qual a vontade de Deus que nós caminhamos com Jesus? Dentro da vontade permissiva de Deus. Porque ele permite a gente fazer um monte de coisa que ele não mandou. Que a gente tem coisas, irmãos, que a gente faz que a gente nem pergunta para Deus, porque às vezes a gente já sabe a resposta. A gente até já conhece. E a gente nem pergunta. Então a gente vive dentro da vontade permissiva. Essa vontade permissiva não nos dá a plena posse de tudo que a vontade soberana dele oferece. Quando ele falou, é assim, a gente está hoje, a gente vivendo a modernidade, né? Você pega textos bíblicos, você vai ver aqui, tem uns mais de 10 versículos dizendo que, assim, bem gentilmente, né? Ele está dizendo assim, ó, de vez em quando é para dar uma palmada no bumbum da criança. E aí a gente tem
A ideologia do mundo dizendo hoje que não é nem para falar alto com o bebê. Mas a Bíblia está falando outra coisa. A Bíblia está determinando outra coisa. E aí a gente vai tentar fazer uma composição para não ficar nem fora da Bíblia e nem ficar contra o mundo. Vamos tentar ajeitar. Eu estou dando exemplo de um aspecto do que é a gente viver a literalidade da Bíblia e a gente tentar fazer as concessões para a gente poder viver nesse mundo que hoje é um mundo totalmente contrário à vontade de Deus. Totalmente contrário. Hoje, a gente... porque as concessões elas vão acontecendo, né, ao longo dos séculos, das décadas, dos milênios. A gente... imagina, isso não tem nada a ver e tal, e aí a gente insere. Né? Imagina, também não é assim, não sei o que e tal. Quando a gente vai inserindo essas coisinhas, coisas pequenas, coisas miúdas, né? Aquela questão das raposinhas, né? Das raposinhas, que as raposinhas elas não vão derrubar a plantação inteira e tal, mas elas vão, né, devagarzinho, sorrateiramente se infiltrando, e quando a gente vê, aí então o estrago está feito. E a gente precisa, então, ter muito cuidado com relação a essas concessões que a gente vai fazendo. Tá? Vamos voltar aqui para... Opa! Minha máquina que tá uma bênção. Irmãos, com relação ao que nós já conversamos um pouco, tem alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos queiram esclarecer, para a gente não deixar nada passar? Às vezes eu tenho o hábito, quando estou estudando, durante a aula, eu às vezes anoto uma ou duas coisas que eu não entendi, ou que eu tenho curiosidade, ou alguma contribuição que eu queira dar também. E aí, se os irmãos tiverem alguma questão, algo para poder a gente tirar a dúvida agora, seria um momento agora aprazível para poder fazer o seu questionamento. O que eu queria falar é sobre a tecnologia, né? Sim. Evidencia os finais dos tempos. Que esses dias eu estava assistindo sobre o Elon Musk lá e estava mostrando sobre implantar o chip na cabeça da pessoa. Sim. Uns fiozinhos fininhos. Uhum. Aí eles conectaram aquele chip na cabeça da pessoa para poder a pessoa movimentar o mouse no computador. E eles conseguiram isso. Uhum. Então, passo da tecnologia assim, assustador. Coisa de filme que eles conseguiram executar. Perfeito. A questão, irmão, o que há para a gente realmente se preocupar é porque esse oceano que nós tratamos, né, a respeito dessa questão, dessa evolução científica, que está inserida na Bíblia, ela não tem um outro objetivo que não seja a gente simplesmente se firmar com Jesus. Não há limites, não há mais limites para... no texto ali da Torre de Babel, a Trindade lá no céu olha para baixo e fala assim, olha, vamos descer lá, porque agora não tem mais limite para eles. Não tem mais limite para eles. Está na Bíblia, não tem limite para a engenhosidade humana. E essa engenhosidade, irmãos, ela tanto poderia ser de viés positivo como de viés negativo. Tanto para o bem como para o mal. Não há limites. Deus não impôs limites.
E se a tecnologia vai no mesmo passo da maldade humana, do afastamento de Deus. Porque hoje, irmãos, o mundo ele está totalmente dominado pelos anseios carnais. E a gente é crente. A gente sabe como que a gente tem que brigar com a nossa carne. Como? Sim. Sabe? Num farol, num trânsito. Sabe, irmãos? Você andando na rua um dia frio, você dá aquela topada que vem aquele negócio na cabeça, assim, que você. E aí é a hora que o crente fala, glória a Deus! Porque a carne da gente, ela só anda pra lá. Ela só vai pra lá, ela não vai pra cá, ela só vai pra lá. E a gente tem o Espírito Santo. Você imagina o homem sem Deus. Ele é dominado pela carne, desejos, tudo. Ele não tem freios. A gente está tratando da maldade. Mas a tecnologia vai no mesmo passo. Então, eu tenho ministrado e falado, irmãos, por onde eu passo? Eu falo, eu sou grato a Deus por já ter passado mais da metade da viagem. Porque para onde o mundo está indo, eu não quero chegar. Eu não estou conseguindo mais conviver com o que está acontecendo. Eu estou aqui em São Paulo. Você entra no metrô, 2 negrão maior que eu se beijando. Eu não aguento. Eu fui policial 30 anos. Ainda numa época que ainda se tinha um pouco de respeito. Sim. Então, a minha natureza humana é olhar para os dois assim, e eu sei que se eu não tenho Jesus, a vontade era dar um tapão na orelha. Mas eu desço do vagão e vou para outro, porque me enoja. Eu desço do vagão e vou para outro vagão. E é daí para pior. E para onde está indo, eu não quero chegar, eu não quero ver as coisas que vão acontecer. Não quero. E a gente tá tudo desenhado, o que eles querem. Eles estão mostrando na televisão, eles têm projetos, tá tudo. A gente quer isso e isso. Você imagina, irmão, o Deus de Sodoma e Gomorra olhando para a Avenida Paulista numa passeata gay. Imagina, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Jesus está voltando. Então esse negócio da tecnologia, da maldade, disso, daquilo outro, tudo isso, a gente não tem desespero, não tem que, sabe, perder a esperança. Não, tá tudo aqui. Tá registrado. A gente não tá enganado nem nada. Agora, aqui tá dizendo pra gente. Se prepara. Se prepara. Eu tô num embate muito forte, trabalhando com o DIP, o Dia da Igreja Perseguida, irmãos. A minha preocupação com a igreja brasileira. Sabe por quê, irmãos? Eu estou trabalhando 12 anos, quando o pastor foi lá para a África, ajudando ele. Faz 7 anos que eu comecei a trabalhar por conta do sonho do orfanato. E eu tive lá, irmãos. E aí, eu fiquei lá um tempo e vendo, irmãos, as coisas. Sabe o que acontece? Você está aqui no Brasil, você tem uma dor de dente, você pensa no dipirona, pensa no armário de remédio, não em Deus. Aí você vai lá e toma o comprimido, se diminuir a dor, tá tudo bem. Se não diminuir a dor, você já marca, amanhã eu vou no dentista. Sabe quando você pensou em Deus nesses 3 tempos? Nenhum. Lá na África, você tem uma dor de dente, rosto no pó. Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eles não têm a dipirona, não têm o dentista. Eles dependem de Deus. Você põe eles sentados lá no chão de terra, sentados, aí você abre a Bíblia e começa assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, eles estão assim, ó. Como se o que você está falando é água e eles estivessem morrendo de sede. Sabe o que mais, irmãos? Eles andam um dia inteiro no meio do mato, com sol e chuva, para ir na igreja cultuar.
E eles chegam lá na igreja, eles fazem uma festa para Jesus. Eles fazem uma festa para Jesus. Às vezes, sem comer 1 ou 2 dias. E eu cheguei aqui em São Paulo, e eu fiquei olhando assim pro povo, pro luxo, pra opulência e tudo mais. E aí eu pensei assim, e aqui é assim, o irmão mora do lado da igreja, ele abre a janela e fala, vai chover, eu não vou para a igreja hoje não. E sabe o que acontece, irmãos? Aqui está escrito que a gente ainda vai passar um pedacinho de perseguição. E aí o que acontece? A gente tem as correntes teológicas, né? Se a igreja vai ficar na tribulação, se não vai, né? Tudo discussão que a Bíblia não deixou é assim, né? São discussões teológicas. Eu acredito, pelo texto bíblico, que um pedacinho da tribulação a gente vai pegar. E a igreja brasileira não tem estrutura para isso. Sabe o que é a perseguição do crente hoje? Ah, irmão, olha feio para mim, eu não vou mais. Sim. É isso. Isso tem me martirizado. Porque perseguição é você ver lá o pessoal chegar nas aldeias, tem uma igreja, eles pegam, põem todo mundo no centro da aldeia, e aí chama, quem é o pastor? Vem aqui, pastor. E começa a dar coronhada, esfaquear, nega Jesus. Não vou negar Jesus. Aí, se eles forem misericordiosos, matam ele. Se não pegam a família dele, começa a matar a família. E ele não nega Jesus. E morrem. E aí você pergunta para eles, e aí, como é que faz? Como é que faz? A gente passou milênios aqui adorando demônios. A gente já sabe para onde a gente vai agora. Quanto mais rápido eles mandar a gente, melhor. É isso. É essa a questão real. Porque, irmão, ao longo da história da igreja, sabe quando que a igreja foi mais forte em todos os tempos? Quando começavam a matar crentes. E não era matar 1 ou 2, não. Era matar multidões. Quanto mais matava, mais a igreja crescia. É um negócio, um mistério divino que a gente não consegue, não tem explicação humana. Mas ao longo da história da igreja, se você vê os períodos de perseguição, quanto mais matava, mais gente se convertia. E aí você vai ver famílias sendo jogadas em covas de leões. Você vai ver cristãos sendo jogados em tacho de óleo. E aqui o pessoal, sabe, irmãos, um descomprometimento, um descompromisso. Sabe? Eu estava vendo uma vez uma palestra do Cortella, é assim, irmãos, o pai e a mãe que nunca viajaram, eles formam um filho, o filho termina o médio, aí eles falam, ah, meu Deus, e eles se matam e compram para pagar em 100 vezes uma passagem para ele ir nos Estados Unidos, na Disneylândia. E aí eles pegam, põem o filho no avião e ficam, sabe, nunca viajaram. Aí o filho vai e volta, quando ele chega aqui, o pai e a mãe no carro lá, ansioso para ver a alegria, a gratidão. Como é que foi lá, filho? Normal. Sabe o que é isso, irmãos? A nossa salvação. É a nossa manifestação de agradecimento, de gratidão a Deus. Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, me salvou, normal, legal. Beleza. É desse jeito. Né? Então, essa questão da perseguição da igreja me preocupa muito. Né? Às vezes a gente fica imaginando, você está dentro de uma igreja, louvando a Deus, aí de repente, irmãos, entra lá uns 20 soldados da rota, tudo com metralhador e fuzil na mão. Olha, quem não negar Jesus aqui vai... Será que o percentual dos que vão falar, não, eu não nego Jesus não, pode fazer o que vocês quiserem. Qual seria o percentual?
Será que eu? E olhar para ele e falar, pode sentar a lenha, porque Jesus eu não abro mão. É realidade. Porque não é uma coisa que a gente está imaginando, é porque está escrito. E a gente não tem se preparado, a gente está vivendo assim. Irmãos, podem até achar que eu posso estar exagerando. Pode achar que eu estou exagerando. Mas a nossa prática religiosa, ela tem, eu acredito que em torno de 60% de farisaísmo. Se tiver 40% de cristianismo, eu acho que está num nível até bom, porque eu acho que é menos. Cristianismo puro mesmo. Se a gente tiver ali entre 30% e 40%, a gente é crente ainda. Porque 60%, 60%, 70% é farisaísmo, é religiosidade. Vazia, inócua. Tá? Os momentos da gente. Que a gente. Porque, irmãos, a gente sentir a presença de Deus adorando, louvando a Deus, é quase inverso do texto bíblico. Porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio dos louvores. E o momento que a gente mais tem um pouquinho de comunhão com Deus é no louvor. É no louvor. Quando o momento que a gente mais tinha que ter intimidade com Deus era orando. Sabe qual que é a prática de oração? Hoje você chega na igreja, você põe a igreja para orar. Se você colocar a igreja de joelho para orar, e você orar 15 ou 20 minutos, quando você levantar, mais da metade da igreja está olhando para as paredes. Muito mais da metade. É a realidade, é o que nós vivemos. É o que nós vivemos. E então essa nossa busca, essa nossa percepção do que é realmente espiritual é muito superficial. É muito superficial. Aquele texto de Ezequiel, se não me engano, 37, não tenho certeza agora, ele trata lá do homem que ele é levado para um rio, né? E aí ele vai até um pedaço do rio, a água está pela canela. Aí ele volta, vai mais um pouquinho, a água, e ele vai. A vida cristã, a gente não pode viver a nossa vida toda com água pelo joelho. O chamado nosso é para mergulhar mais fundo. Quanto mais fundo, né? Eu, de vez em quando, eu ministrando para jovens, eu falo, é como os jogos de videogames que vocês têm. Sabe? Tem um desafio lá de 5.000 pontos, você pula isso, pula aquilo, derruba isso, derruba aquilo, você ganhou 5.000 pontos, você vai para o segundo nível. Aí é 10.000 pontos.